Nilo Batista. O Nilo Batista foi quem introduziu no Brasil a teoria do domínio do fato, e ele foi o jurista mais citado no julgamento do Mensalão. Por quê? Porque no Mensalão, essa teoria trazida por ele serviu de base para alguns ministros condenarem os réus, que mesmo não tendo participado com provas concretas, entendeu-se que eles, mesmo não tendo praticado diretamente a infração da qual eram acusados, eles decidiram ou ordenaram. Pois bem, o jurista Nilo Batista, onde chegou a minhas mãos um artigo dele, As Duas Faces do Domínio do Fato, em que, pelo que eu entendi, ele acredita que o autor do disparo do rojão, seja ele o Caio, seja ele o Raposo, não dominaram o fato. É uma interpretação diferente da polícia, que os indiciou por homicídio doloso, ou seja, os rapazes, os suspeitos, os presos, assumiram o risco de produzir mortes. O que é isso? Olha, vou acender esse explosivo e dane-se o que aconteceu. Ou seja, ele assumiu o risco. Tá, pode causar uma morte. Esse é o entendimento da polícia, até o entendimento já do Ministério Público. Pelo que eu entendi aqui do artigo do jurista Nilo Batista, ele não vê dessa forma. Doutor Nilo, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Lilian. Eu fiz aqui uma rápida explicação. Não sei se é exatamente isso. Ou seja, o senhor não concorda com a tese de homicídio doloso, ou seja, que os rapazes assumiram o risco de produzir a morte do Santiago? Olha, Otávio, enfim, te agradeço por me convidar a participar publicamente desse debate. Esse artigo aí, realmente, eu em 1979, na minha dissertação de mestrado, incorporei a teoria do domínio do fato à doutrina brasileira. Esse foi o primeiro trabalho que utilizou-se neste critério para caracterizar o autor. Também acho, como digo, o meu texto tem o título As Duas Faces do Domínio do Fato, porque eu acho que a teoria foi mal empregada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mensalão. E acho que agora, se ela for empregada neste caso, ela vai desagradar essa campanha exacerbada, que é preocupante, porque é sempre preocupante uma influência tão massiva, né, sobre o sistema penal, porque questiona o direito a um julgamento justo, questiona a presunção de inocência, chega quando a transferir, né? Os autores, alguns autores estadunidenses falam no trial by the media, falam no julgamento pela imprensa. Bom, e nisso tem também uma certa rapidez ou leviandade com que o caso era tratado pelo sistema penal, na polícia, porque a campanha produziu seus efeitos. Pedir a prisão de alguém que se apresenta, o garoto que se apresenta e que confessa, antes até de entrar na delegacia, que dá uma entrevista, confessa em rede nacional, sem ser advertido do seu direito de ficar calado e não fazer prova contra si mesmo. Esse cara ser preso é uma prisão que tem toda a aparência de uma pena antecipada. É uma prisão que parece meio desnecessária. Bom, mas ele estava, nesse caso, ele estava acompanhado de um advogado, até no momento da entrevista. Não, eu estou dizendo o seguinte, mas ele se apresentou, então por que prender alguém que se apresenta? Já foi mais ou menos um entendimento jurisprudencial tranquilo, que a pessoa que se apresentava, nem prisão em flagrante cabia, quem se apresentava à polícia. Isso já foi um entendimento comum. Entendeu? É estranho prender cautelarmente para que não fuja quem se apresenta. Então o senhor acha... E outros sinais também. Agora, a questão, digamos, principal aí é o seguinte. Não é só a questão de dolo eventual e culpa potente, porque assumir o risco não pode ser interpretado como correr o risco. Assumir o risco só pode ser interpretado, senão não teria nenhuma diferença entre a culpa temerária e o dolo eventual. Porque também na culpa o sujeito corre o risco. Ele sabe, eu não compreendo. Quando eu penso, eu estou dirigindo meu carro, vai dar para eu passar antes do colégio abrir o portão. Não dá e tal. Ali eu fui imprudente, eu fui o causador. Você assumiu o risco. De uma criança que estava atravessando a rua e também corri o risco. Então isso é o que tem de comum. A diferença é que no dolo eventual, se o sujeito imaginasse aquele resultado realizado, ele continuaria.
É a hipótese, quando os bandidos estão fugindo de um carro, com a polícia atrás, e o mesmo colégio está abrindo a porta, e o cara diz, bom, se eu atropelar alguma criança, dane-se. Isso é dolo eventual. Entendeu? Então, isso aí está sendo mal feito. Você acha que se esses dois garotos, sobre os quais incide a elogiável comiseração, né, da admirável viúva do cinegrafista, Santiago de Andrade, tem compassividade ali com eles. Você acha que se eles imaginassem que iam matar o cinegrafista, teriam jogado aquele rojão no chão para ele ir, aliás, na direção dos PMs? Agora, o problema principal é este. O problema principal é de dominabilidade. No crime com homicídio doloso, como é o homicídio doloso, o sujeito tem que dominar o fato, quer dizer, determinar como é que o fato vai se realizar, inclusive o nexo causal. É preciso que seja um nexo causal dominável. Aquele rojão que é colocado no chão, na direção de policiais que estão protegidos com escudos e adestrados para aquele enfrentamento de lado a lado, de um lado balas que foram durante muito tempo de chumbo, depois de borracha, depois bombas de efeito moral, gás lacrimogênio, e de outro lado uns rojões e mais raramente uns coquetéis molotov, conflitos de rua como ocorrem no mundo todo, como faz parte do cotidiano dos Estados Democráticos, momentos em que os conflitos sociais se acirram um pouco. E tem dois tratamentos, ou um tratamento autoritário, puramente criminalizatório, ou um tratamento assim, vamos tentar evitar isso através de mil outras coisas e tal, que ninguém deseja isso, claro. Mas vamos falar aqui em tese, pelas imagens que a gente viu, ou seja, o senhor diz que o autor não tinha domínio do fato, ou seja, pelo seguinte... Agora, a minha pergunta é o seguinte, quando ele coloca esse explosivo ali e havia civis, mesmo ele dizendo que tinha apontado para PM, mas havia civis ali no momento, e não era só um jornalista, aquilo ali podia pegar qualquer um. Nesse caso, ele não assume o risco, ele não está consciente, vou jogar e dane-se. O problema, esse é um problema posterior. O primeiro problema é o seguinte, alguém minimamente consegue determinar o trajeto, que é sempre errático e flexuoso, do bólido, do rojão industrializado, que é licitamente vendido, salvo para menores de 18 anos, é licitamente empregado em competições esportivas, em comemorações esportivas, em festas juninas e tal. Alguém domina aquilo. Alguma vez houve um homicídio intencional aqui no Brasil por arremesso de rojão? Se o delegado quisesse fazer a reconstituição, ele veria que é irrepetível. Aquilo foi colocado no chão, sequer foi manualmente apontado. Mas, doutor Nilo, quando ele pega o artefato... causar um indominável. Mas quando ele pega o artefato, que ele nem sabia o que era, quer dizer, não sabe o que é, não sabe o que vai produzir, mas a questão não é... Então ele assume o risco de qualquer coisa que aconteça a partir dali? Lília, não é assim na verdade. Assumir o risco significa incorporar o resultado. Uma das primeiras teorias sobre isso tem um século, feita por um professor alemão chamado Frank, ele propõe o seguinte modelo para você resolver. Se ele, dando o resultado por certo, ainda assim prosseguisse, isso é dolo eventual. Essa é uma velha chamada critério do consentimento. Se aqueles dois garotos representassem como certo, queriam matar o cinegrafista, você acha que ainda assim eles soltariam o rojão? Isso é que é dolo eventual. O resto é culpa consciente. Então, o mais correto, na opinião do senhor, seria um indiciamento por quê? Por homicídio culposo? Claro, por homicídio culposo, porque o autor do homicídio culposo não tem, até por definição, o controle do fato. Ele apenas causa o resultado por uma inobservância de deveres de cuidado exigíveis. Agora, isso é o crime culposo. Para encerrar, doutor Nilo, o senhor falou de... O indiciamento por explosão que o delegado fez. Autonomamente, explosão é um crime de perigo comum, que produz perigo para um número indeterminado de pessoas. Se explosão de um rojão configura o crime de explosão, o crime do artigo 251 do Código Penal, então o Réveillon vai precisar do Maracanã virar a primeira carceragem privada do Rio, para atender a demanda de tantos crimes de explosão que são cometidos. Certo. Doutor Nilo, muda alguma coisa se o artefato for artesanal e não industrializado? Porque a polícia já não tem ainda uma perícia
mas já está dizendo que aquilo ali foi produzido, não artesanal, não muda. Tem hoje, precisamente, o laboratório lá dizendo que é industrializado, ao contrário do que um desses especialistas que opinaram sobre o assunto disse. O especialista disse que seria artesanal, mas não, é industrializado. É desses que são vendidos e que integram, portanto, uma prática social permitida, admitida e tal. E que eles jogaram ali. E houve um curso indominável. É a mesma coisa do exemplo de ficar em cima de um bueiro da Light, querendo matar alguém. Lembra aquele tempo em que não lembro que o bueiro da Light explodia toda semana? Não só lembro, como até hoje eu evito ficar perto de bueiro. Pois é, isso é uma pena que o delegado tivesse distraído naquela ocasião, porque eu não me lembro de instauração de inquéritos policiais ali. Homicídio doloso para Light, teria? Claro que não, né? Mas claro que não, mas pela lógica que está sendo empregada agora, sim. Tá certo. O que se dá ali é que o curso causal é indominável. Tá certo. Entendeu? Se os garotos fizessem, digamos, uma cerimônia religiosa para pedir a morte de alguém e a morte acontecesse, eles podiam ser, isso é chamada tentativa supersticiosa e real. No caso, sim, eles deram causa, mas domínio do fato eles não tiveram. É um absurdo isso ser considerado crime doloso e só é explicável pela campanha da mídia. Tá certo. Doutor Nilo, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que joga um pouco de luz e muita polêmica nessa história aí. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Um abraço.